palavra de Deus diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da tua palavra. E nós cremos, Pai, que através do Teu Santo Espírito, nós podemos ser alimentados por ela. Por isso nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, para que a gente não somente ouça as verdades contidas nas Escrituras, mas para que também a gente pratique todas essas verdades diariamente, Pai. Nós dependemos totalmente do Teu Santo Espírito, que Ele nos ilumine e nos mostre toda a verdade nessa manhã, Pai. Nós oramos para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Eu e você não erraríamos se nós disséssemos que o ser humano está à procura da felicidade. Vivemos em uma época em que muitas pessoas não medem esforços para serem felizes. Já é consenso entre alguns filósofos, por exemplo, Luiz Felipe Pondé, que nós vivemos uma ditadura da felicidade. Quase tudo em nossa vida gira em torno de alcançarmos a tão sonhada felicidade. Perceba como o desejo de ser feliz é o combustível que tem nos impulsionado a tomar quase todas as nossas decisões. Geralmente, as respostas para as nossas dúvidas quanto ao que fazer em determinada situação é mais ou menos o seguinte: bom, eu preciso ser feliz, então eu farei isso. Eu preciso ser feliz, então eu farei aquilo. Deixe-me dar alguns exemplos disso para você. Pense em alguém que está insatisfeito no seu trabalho. Qual que é a justificativa que essa pessoa usaria para deixar o seu trabalho ou para fazer de um modo displicente? Ela provavelmente pensaria: olha, eu não estou feliz nesse emprego e eu mereço ser feliz, então eu vou deixá-lo ou eu vou fazer somente pelo dinheiro que eu recebo no final do mês. Mas se nós fôssemos adiante e perguntássemos para essa pessoa: por que você não está feliz com o seu trabalho? Independentemente da resposta primária que ela desse para a sua infelicidade, a causa última, a causa secundária, ainda assim seria a falta de satisfação. Se ela dissesse: eu não estou contente com o meu emprego porque eu não sou remunerado da forma que eu acho que eu mereço. Tudo bem, mas o que você pretende fazer com o dinheiro, com a remuneração? Eu pretendo comprar tal coisa, eu pretendo comprar uma casa nova, um carro novo, eu pretendo comprar um celular. Mas para que você quer todas essas coisas? Porque eu mereço ser feliz. Ou se ela não estivesse satisfeita com o cargo dela, ela achasse que ela merecesse um cargo melhor, ela dissesse: não, eu preciso ser efetivado no meu emprego. Aí você diria: mas
Por que você precisa ser efetivado? Não, porque quando eu estiver ocupando aquela posição, então eu serei feliz. Note como a satisfação, ela é o que comanda os nossos impulsos, além de todas as causas primárias. Ou pense, por exemplo, ainda na questão do relacionamento conjugal. Se nós perguntássemos para uma pessoa que está insatisfeita com o seu relacionamento, por que ela quer deixar esse relacionamento? Provavelmente ela diria, porque eu mereço ser feliz, e o meu cônjuge não me faz feliz, então eu vou procurar alguém que me faça feliz. Mas se nós ainda aprofundássemos nisso e disséssemos, por que o seu cônjuge não está fazendo você feliz? Dentre os inúmeros motivos que ela pudesse listar, vamos supor que ela dissesse a questão estética. Não, quando eu casei nós éramos bonitos, nós éramos saudáveis, nós cuidávamos da nossa aparência. Hoje nós estamos um pouco descuidados, então eu não estou mais satisfeito. Quando eu tiver alguém que esteja esteticamente de acordo com os padrões da sociedade, então eu estarei feliz. Note que ainda assim a satisfação e a felicidade é o que faz as pessoas tomarem as decisões para quase todas as coisas na vida. Não é à toa que as estantes das livrarias estão cheias de livros de autoajuda dizendo o que você deve fazer para encontrar a felicidade. Não é à toa que os consultórios dos profissionais de saúde estão cheios de pessoas buscando encontrar felicidade, seja por meio de remédios, seja por meio de terapia, seja por meio de cirurgias plásticas. Não é à toa que as grandes marcas da nossa época associam os seus produtos à felicidade. Pense, por exemplo, na Coca-Cola. O slogan da Coca-Cola, abra a felicidade. Magazine Luiza, vem ser feliz. Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Veja, toda a nossa sociedade está voltada, está inclinada a impor sobre nós uma ditadura da felicidade. Mas você poderia pensar, qual é o problema de eu ser feliz? Na verdade, não há problema algum em desejar ser feliz. O grande problema está onde nós procuramos essa felicidade. A Bíblia nos diz que nós fomos criados por Deus para desfrutar de um relacionamento com Ele. Com a queda, com o pecado, com a entrada do pecado no nosso coração, se formou um grande buraco, um grande vazio. Então nós estamos sedentos à procura de coisas que nos satisfaçam. E todas as vezes que nós vamos até alguma coisa criada, esperando receber a satisfação que só Deus pode nos dar, então nós nos frustramos. É consenso entre os comentaristas, os estudiosos, que o Salmo 84 foi escrito por um dos filhos de Corá. Esse homem chamado Corá era descendente de Levi. Se você se lembra, a tribo de Levi era a tribo separada por Deus exclusivamente para servir no templo. Isso está lá em Deuteronômio 10. E é por isso que nós ouvimos algumas pessoas, às vezes, erroneamente, chamar as pessoas que tocam, por exemplo, instrumentos aqui na frente, de levitas. Vamos chamar os levitas. Na verdade, os levitas não existem mais. Era somente aquelas pessoas que serviam no templo antigamente, descendentes da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. E o escritor que escreveu esse salmo, ele era um levita, ele era um filho de Corá, era alguém que servia no templo. E o que ele tem a nos dizer? Nesse salmo, Salmo 84, ele procura responder a seguinte pergunta: quem é verdadeiramente feliz? Se você reparar comigo, 3 vezes no Salmo aparece o termo bem-aventurado ou feliz, que é a mesma palavra aqui no hebraico. No versículo 4 diz, bem-aventurado os que habitam em tua casa. No versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. No final do versículo 12, feliz o homem que em ti confia. Essas 3 divisões e a mensagem toda desse salmo indica justamente a resposta para essa pergunta: quem é verdadeiramente feliz?
Quem é aquele que está plenamente satisfeito? O salmista nos responde, em primeiro lugar, verdadeiramente feliz é aquele que busca, acima de qualquer outra coisa, o relacionamento com Deus. Isso está aí no versículo 1, do versículo 1 até o versículo 4, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Algumas coisas nós podemos destacar aqui nesse primeiro ponto. Em primeiro lugar, o salmista ele faz uso de palavras diferentes para se referir à mesma ideia. Ele, por exemplo, diz sobre os tabernáculos, sobre os átrios do Senhor. Ele diz que ele encontrou os altares do Senhor e ele diz que bem-aventurado eram aqueles que habitavam na casa. Ou seja, essas quatro palavras, tabernáculos, átrios, altares e casas, são palavras que se referem ao templo, à casa de Deus, onde Deus era adorado no Antigo Testamento. Só que no versículo 2, ele faz uma associação interessante. Ele diz que o amor que ele tinha pela casa de Deus era o mesmo amor que ele tinha pelo próprio Deus. Olha o final do versículo 2. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, para o salmista, amar, estar na casa de Deus, servir a Deus, adorar a Deus junto com a congregação, era a mesma coisa que amar o próprio Deus, era a mesma coisa que ter um relacionamento íntimo com o próprio Deus. Uma outra coisa que nós podemos destacar aqui é a comparação que ele faz. O anseio dele por estar diante de Deus, servindo no templo, era tão grande que ele invejava até as próprias aves que faziam morada junto ao altar do templo. Ele diz no versículo 3, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quando ele vê a figura de um passarinho que se acomodava ali junto ao altar no templo, ele diz, esse é o lugar onde eu quero estar. Esse é o lugar onde a minha alma, onde o meu coração estará satisfeito. Eu quero estar no templo, na casa de Deus. Eu quero ser acolhido ali, assim como aqueles passarinhos ali estão acolhidos. No versículo 3 ele diz, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Note que interessante, o que ele está dizendo aqui é que todo o ser dele estava ansioso pela presença, pela comunhão e pela intimidade com Deus. Ele não diz que ele estava com o pensamento voltado para Deus somente. Ele não diz que ele estava com vontade de estar na casa de Deus somente. Ele diz que todo o ser dele, até o próprio físico dele, refletia aquilo que estava no coração. Era a vontade, o desejo de desfrutar, de conhecer mais a Deus, de ter um relacionamento íntimo com Deus, de adorar a Deus na casa de Deus. Por fim, nós podemos destacar aqui ainda, nessa primeira parte, o termo bem-aventurado. O salmista termina esse primeiro bloco dizendo que a verdadeira felicidade consiste em desfrutar de um relacionamento contínuo de louvor e adoração ao Senhor. Isso é ser bem-aventurado. Quando a Bíblia diz que alguém é bem-aventurado, ela não está dizendo que essa pessoa não tem problemas. Quando a Bíblia diz que alguém é feliz, ela não está dizendo que essa pessoa está sempre com um sorriso no rosto, ou que essa pessoa é simpática. Quando a Bíblia diz que alguém é bem-aventurado, ela não está dizendo que essa pessoa não tem problemas financeiros, problemas de saúde ou problemas no relacionamento. Quando a Bíblia diz que alguém é bem-aventurado, ela está dizendo que essa pessoa está
tão satisfeita, tão contente com o Deus que a salvou, que ela sabe que esse Pai cuidará dela. Satisfação, felicidade não tem a ver com circunstâncias. Tem a ver com o estado de espírito. É a minha consciência diante do Deus que eu sirvo, diante do Deus que me salvou em Jesus Cristo, que continua cuidando de mim, que faz meu coração estar alegre em toda circunstância, em toda ocasião. E nesse primeiro ponto, nós já podemos trazer algumas aplicações aqui para a gente. Porque nós só seremos bem-aventurados, falando biblicamente, felizes, satisfeitos, se o bem mais precioso nosso for o relacionamento entre nós e Deus. Na prática, isso significa você desejar estar com Deus através dos meios de graça que Ele deixou para mim e para você. Na prática, isso significa ter tanto desejo de conhecer mais a Deus que você não consegue passar um dia sequer sem ler a Escritura, sem saber mais desse Deus grande, maravilhoso e poderoso, cheio de glória. Na prática, isso significa querer tanto ter intimidade com Deus que você não consegue passar um dia sequer, um momento sequer, sem se elevar a Deus em oração. Na prática, isso significa participar de uma igreja, ser edificado aqui e edificar outras pessoas, ser instrumentos nas mãos daquele que nos salvou. O modo como nós conhecemos mais a Deus, o modo como nós desfrutamos mais da presença de Deus, é lendo a Bíblia, é orando, é adorando publicamente, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Mas uma segunda aplicação para nós, ainda nessa primeira parte, se nós desejamos ser bem-aventurados, felizes, nós temos que buscar a Deus integralmente. O salmista diz que tanto o seu interior quanto o seu exterior estavam ansiosos pela presença de Deus, pela graça de Deus. Se nós desejamos ser bem-aventurados e felizes, nós devemos, com todo o nosso ser, buscar a Deus. E o que isso significa? Significa que toda a nossa vida tem que ser voltada para a glória de Deus. Eu não posso simplesmente achar que eu estou servindo a Deus quando eu ponho o pé aqui dentro da igreja, mas quando eu ponho o pé para fora da igreja, então eu não sirvo mais a Deus. Aí diz respeito à minha vida secular. A minha vida religiosa acontece só domingo de manhã. Cristianismo não é isso. Intimidade com Deus não é isso. Intimidade com Deus é você ter consciência que toda a sua vida está diante da face de Deus. Todo o ser que respira louva ao Senhor, até respirando, um cristão louva ao Senhor. Com os nossos pensamentos, com os nossos momentos de lazer, tudo o que nós fizermos, seja em palavras, sejam em ações, tem que ser para a glória de Deus. Nós temos que buscar a Deus integralmente. No nosso serviço, nós temos que fazer o melhor serviço possível para a glória de Deus. No nosso lazer, nós devemos nos divertir o melhor que nós pudermos para a glória de Deus. As coisas mais simples devem ser feitas para a glória de Deus. A vida de um cristão é uma vida que está inteiramente diante de Deus. Nós devemos servir a Deus com integralidade. Nós devemos servir a Deus de modo completo. Todo o nosso ser tem que estar voltado para servir ao Senhor. Quando nós começarmos a entender isso, então nós começaremos a entender e a experimentar o que é verdadeiramente ser feliz. O que é verdadeiramente ser bem-aventurado. Mas se nós voltássemos a pergunta para o salmista e disséssemos, quem é verdadeiramente feliz? Em segundo lugar, ele nos responderia, verdadeiramente feliz é também aquele que anda, que trilha os caminhos do Senhor. É isso que ele diz aí a partir do versículo 5 até o versículo 7. Ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o homem cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus.
em Sião. Aqui o salmista coloca a figura de um peregrino, alguém que está viajando. E é alguém que está em viagem com um destino muito bem específico. No final do versículo 7, ele diz que cada um desses viajantes querem aparecer diante de Deus em Sião. A palavra Sião aparece mais de 150 vezes na Bíblia. O significado dela é fortaleza, fortificação. A princípio, ela serviu para designar sobre a casa de Davi, a fortaleza que Davi havia construído para si em Jerusalém. Com o tempo, a própria Bíblia usou a palavra Sião para se referir a Jerusalém, inclusive ao templo, onde as pessoas iam adorar a Deus. Então, a ideia aqui é de um peregrino que está a caminho de Jerusalém, a caminho do templo, com o desejo intenso de estar lá adorando a Deus. Mas por que a Bíblia diz, porque o Salmo diz que esse salmista é bem-aventurado? Por que esse salmista que tem esse propósito, esse desejo de estar adorando a Deus em Jerusalém, no templo, por que ele é bem-aventurado? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, ele é bem-aventurado porque o desejo que esse peregrino, que esse viajante possui, é o melhor desejo que alguém pode ter. Ele está a caminho do lugar onde ele vai se apresentar diante de Deus. Note, o relacionamento com Deus aqui, novamente, é a chave para a gente entender esse versículo. O desejo dele, mesmo distante, é caminhar até Jerusalém para estar na casa de Deus, para adorar a Deus, para ter relacionamento com Deus. Por isso ele é bem-aventurado. Todas as forças desse viajante, desse peregrino, estão voltadas para percorrer esse caminho até o alvo, até o sublime alvo que ele traçou. Em segundo lugar, esse peregrino, ele é bem-aventurado, porque nesse caminho ele desfrutará do favor de Deus. Olha o versículo 6, diz que mesmo que ele passe pelo vale árido, Deus faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. A ideia aqui é que mesmo que nesse caminho haja momentos de dificuldade, de tristeza, mesmo que nesse caminho haja um deserto, no qual ele sinta sede, no qual ele sinta fome, no qual ele enfrente perigos, o próprio Deus vai fazer dele um manancial. Ou seja, a satisfação dele não vai estar nas belezas do caminho, a satisfação dele não vai estar na facilidade que esse caminho coloca para ele. A satisfação dele vai estar no Deus que torna ele um manancial, que cobre ele de bênção, mesmo em meio a um caminho difícil, árido e perigoso. O que nós podemos aprender aqui nesse segundo ponto, nesse segundo bloco? Basicamente, esse bloco nos ensina que para nós estarmos verdadeiramente satisfeitos e felizes, nós precisamos ter consciência de qual é a nossa condição aqui. E essa condição é a seguinte: eu e você somos peregrinos nessa terra. Quando nós nos esquecemos que a nossa condição aqui é passageira, quando nós nos esquecemos de que os nossos tesouros estão guardados por Deus na eternidade e começamos a olhar para as belezas do caminho, então, ao mesmo tempo, nós deixamos de ter uma felicidade verdadeira e nos apegamos em felicidades momentâneas. Seria o mesmo que você colocar o sentido da sua vida em adquirir bens materiais. A princípio, você pode até ficar feliz com isso. A princípio, o seu carro novo, a sua casa nova, o seu celular novo pode trazer satisfação e alegria. Mas por um momento, porque a longo prazo ele não vai ser suficiente para preencher o seu coração, para dar a satisfação que você quer. E aí você vai querer mais. É por isso que as pessoas entram num consumismo desenfreado, porque elas acreditam que quando elas tiverem tal coisa, elas serão felizes. Mas então, quando elas conquistam aquela coisa,
elas veem então que talvez aquilo não era tão legal assim, e ela estabelece um novo alvo para ela. Ah não, mas eu me enganei, quando eu estiver naquela posição, então é que eu vou ser feliz. E aí ela chega lá, e nesse percurso ela desperdiça tempo, ela desperdiça dinheiro, ela desperdiça saúde, e quando ela chega lá, ela vê então que aquilo não trouxe a satisfação que ela queria. Ou se essa pessoa diz, eu vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento assim, quando eu tiver um parceiro que seja assim. E à medida que o tempo passa, ela então encontra esse cônjuge, esse parceiro, e ela começa a ver os defeitos e as dificuldades do relacionamento que acontece dia após dia, ela então perde a satisfação. Irmãos, eu e você somos peregrinos aqui. Se nós desejamos viver de modo feliz, se nós quisermos ser bem-aventurados, biblicamente bem-aventurados, nós temos que nos lembrar que o nosso lar não é aqui. A nossa satisfação não pode estar nas coisas terrenas somente. Não estou dizendo que você não pode ter alegria e desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem te dado, de dinheiro, de um bom emprego, de um bom relacionamento. Não é esse o ponto. O ponto é você colocar a sua esperança e a sua satisfação em coisas criadas. Pessoas que dedicam a sua vida inteiramente para se satisfazerem nessa terra são pessoas infelizes. São pessoas que não alcançam a felicidade que ela espera. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas não somente isso, nesse tópico nós também aprendemos que quando nós deixamos de buscar a satisfação nas coisas a nosso próprio modo, o próprio Deus dá a satisfação então que a gente necessita. Quando nós deixamos de procurar satisfação nos relacionamentos, nos bens materiais, no status, na posição do emprego, quando nossa satisfação está em Deus, mesmo que nós percamos todas essas coisas, nós ainda assim desfrutaremos da bem-aventurança, do prazer que o próprio Deus nos dá. E esse é também o tema do nosso último ponto, nosso último tópico. Voltando à pergunta, se nós perguntássemos ao salmista quem é verdadeiramente feliz, o salmista diria, em terceiro lugar, verdadeiramente feliz é aquele que tem prazer em Deus, que tem prazer no relacionamento com Deus e que confia nele. É isso que ele diz nos versículos de 8 a 12. Ele diz, Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O que nós podemos destacar aqui nesse terceiro tópico? Bom, em primeiro lugar, novamente, o salmista usa a figura do templo. Como nós dissemos no início, esse salmista, o filho de Corá, era alguém que servia no templo. Então, durante todo o salmo, está relacionado à figura do lugar, da habitação, da casa de Deus, o lugar onde ele servia. Só que agora ele usa essa figura para fazer uma comparação de onde estava o seu verdadeiro prazer. No versículo 10 ele diz que um dia no átrio do Senhor, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. E ele continua, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que ele está dizendo é o seguinte, estar um dia em comunhão com Deus é infinitamente, incomparavelmente melhor do que estar 1000 dias longe de Deus. Uma vida curta na presença de Deus vale mais do que uma vida longa
sem o relacionamento com Deus. E ele continua, ele diz que ele prefere estar na porta, ou seja, mesmo que ele não esteja dentro, ele prefere estar na porta, ele prefere estar perto da casa de Deus, no limiar da porta, do que a permanecer dentro dos lugares onde há perversidade, onde há pessoas que não adoram a Deus. Novamente, ele está completamente voltado, dizendo que o seu prazer, todo o seu prazer, consiste em ter um relacionamento com Deus, em estar perto de Deus, em desfrutar de comunhão com Deus. E porque ele diz que esse é o prazer da sua vida, ele então tem confiança em Deus. Veja como ele ora no versículo 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu juízo. Ele tem confiança para suplicar, para que Deus o ouça. À medida que ele faz de Deus o prazer da vida dele, ele então entende que Deus controla e governa toda a existência dele. No versículo 11, ele diz, porque o Senhor é sol e escudo, ou seja, o meu Senhor me ilumina e o meu Senhor me guarda, me protege. Ou seja, à medida em que ele voltou o seu prazer, a sua satisfação para o próprio Deus, ele então encontra a satisfação que ele tanto buscava. Nada, absolutamente nada, nem a tenda da perversidade poderia se comparar ao prazer que ele tinha em estar servindo e adorando a Deus. Tudo o que ele precisa para se sentir satisfeito, ele diz que está encontrando no próprio Deus. Como nós podemos aplicar esse terceiro ponto para mim e para você? A questão aqui não é se eu e você temos buscado prazer ou não. Inevitavelmente, eu e você buscaremos prazer em algo ou em alguém. A única questão que nós estamos discutindo aqui é a seguinte: em que ou em quem nós temos buscado prazer? Porque eu e você estamos fazendo isso inevitavelmente. Para o salmista, o prazer dele era o próprio Deus. Era desfrutar do relacionamento com Deus, era estar à casa de Deus, era servir, era adorar o próprio Deus. E para nós? Qual é o nosso maior prazer? O que nos move? O que te faz acordar todo dia pela manhã e sair da sua cama? Qual é o objetivo da sua vida? Por que você faz todas as coisas que você faz diariamente? É um corpo perfeito que te faz levantar de manhã? É dinheiro que te faz acordar todo dia pela manhã? É o desejo de adquirir riquezas? É a conquista de um relacionamento? Para o salmista, nada disso era o motivo principal da sua vida. O motivo principal da sua vida era andar nos caminhos de Deus, ter um relacionamento com Deus e se deleitar no próprio Deus. Em segundo lugar, uma outra possível aplicação aqui para a gente. Se eu e você fizermos de Deus o nosso prazer, o motivo da nossa existência, então nós encontraremos a felicidade que tanto buscamos. Não é à toa que Jesus Cristo diz que quem quiser segui-lo precisa tomar a sua cruz. Não é à toa que ele diz que quem quiser viver precisa morrer, porque à medida que você deixar de buscar satisfação em todas as coisas terrenas, você vai realmente acreditar que você está caminhando para a morte. À medida em que o motivo do seu levantar pela manhã não for qualquer uma dessas coisas, mas for o próprio Deus, a princípio você vai pensar que isso é loucura, que isso seria uma coisa que não aconteceria. Mas quando nós fizermos isso, nós então encontraremos a satisfação e a alegria que nós tanto queremos, que nós tanto desejamos. Só Deus pode preencher o buraco que existe no meu coração, o buraco que existe no seu coração. Então, concluindo,
Se você deseja ser bem-aventurado, biblicamente bem-aventurado, se você deseja ser realmente feliz, você tem que desfrutar de um relacionamento com Deus. Passar pela sua existência e não conhecer a Deus é a mesma coisa que nada. Nada. Não vale de nada uma vida em que Deus não é o centro dela. Mas como você pode encontrar, viver, experimentar realmente essa felicidade na sua vida? O salmista diz de 3 modos: buscando a Deus acima de todas as coisas. Traça um plano para ler a Bíblia diariamente e se discipline nisso. Lembre-se que a coisa mais importante da sua vida é o seu relacionamento com Deus. Então ore diariamente. Não deixe de estar participando com os irmãos na igreja. Não troque o seu domingo na casa de Deus, louvando a Deus, por qualquer domingo de prazer, ou de qualquer coisa, lazer, ou qualquer coisa que seja. Em segundo lugar, andando nos caminhos de Deus e se lembrando que você e eu somos peregrinos aqui. Se você deseja ser feliz, você tem que buscar a Deus em primeiro lugar, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com toda a sua alma. Em segundo lugar, você tem que se lembrar da sua condição aqui. Eu e você somos peregrinos. O nosso destino final não é aqui. Nada nesse mundo vai trazer a alegria e a satisfação que eu e você desejamos ter. Em terceiro lugar, nós temos que nos lembrar de nos deleitarmos em Deus. Nos lembrar que só Ele pode dar a satisfação, a alegria e o contentamento que nós tanto queremos. Uma cirurgia plástica não faz isso conosco. Uma conta cheia não faz isso conosco. Uma garrafa de bebida não faz isso conosco. Um relacionamento não faz isso conosco. Deus sim. Deus pode dar para a gente a satisfação e a alegria que nós queremos. Como resposta à mensagem, vamos cantar